Oi, gente, boa noite. Tudo bom? Ó, acabou que recebi mais feedback positivo da aula sim do que na tela do computador. Pelo menos umas 2 pessoas me falaram que conseguem enxergar melhor dessa forma do que na tela do computador. Deixo aí para vocês decidirem, né? Então, vou tentar gravar mais uma vez, assim, e aí vocês me avisam se vocês preferem que seja na TV, se seja assim, tá? Vamos dar continuidade, então, à matéria de ação processual penal. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Hoje a gente vai trabalhar sobre algumas condições específicas da ação processual, tá? Da ação penal. Então, nós vimos ali algumas condições genéricas para toda ação processual penal. Ou seja, é necessário que tenha tipicidade aparente, que tenha os pressupostos processuais, né? Então, na questão da legitimidade da parte. É necessário que tenha justa causa, né? Então, a gente, punibilidade concreta. Então, a gente viu algumas condições gerais para toda e qualquer ação penal, né? Para o desencadeamento da ação penal. Só que existem algumas ações penais que, além daqueles requisitos gerais, possuem condições específicas, tá? Então, além daquelas condições gerais e genéricas, algumas denúncias e queixas precisam atender a alguns requisitos, tá? Então, por exemplo, representação e requisição do ministro da Justiça em relação às ações penais públicas condicionadas. Pessoal, vou dar um exemplo, tá? Com a lei anticrime, o estelionato deixou de ser uma ação penal propriamente pública. Então, o que acontecia antes, quando você era vítima de um estelionato? Você ia lá na delegacia, falava que tinha sido vítima do estelionato, e independentemente da sua vontade, tá? A autoridade policial iniciava a investigação, de modo que o representante do Ministério Público iria denunciar aquele teu ofensor, independentemente da sua vontade. Essa é a tal da ação penal pública, que era o que acontecia lá no estelionato. Com a lei anticrime, o delito de estelionato passou a ser uma ação penal pública condicionada. Tá? A gente vai trabalhar melhor com isso no decorrer, mas só para que vocês já entendam. Então, existem alguns tipos de crime em que o próprio legislador vai dizer lá no tipo penal, o legislador tem que falar no tipo penal, porque se ele não falar, recai na regra geral, que é ação penal pública incondicionada, tá? Depois a gente vai entender melhor isso. Mas o legislador deve falar no tipo do crime, lá no crime, deve dizer essa ação penal é iniciada mediante representação, tá? Para que a gente saiba que não basta só a notificação da ocorrência delitiva. A vítima tem que dizer, eu quero processar Beltrano. Ela precisa dizer expressamente, lógico, mediante uma peça chamada representação, né? Isso pode ser lavrado pela autoridade policial, né? Então, se, por exemplo, você não tem advogado, você pode lavrar essa representação perante a autoridade policial, tá? Você faz essa representação e você diz que tem interesse em representar o Beltrano. Porque sem essa representação, não é possível o desencadeamento da ação penal. Isso acontece em alguns determinados tipos de crime. Hoje, por exemplo, acontece no delito de estelionato. Mas assim como o estelionato, existem vários outros crimes. Por exemplo, ameaça. Então, existem alguns crimes que são processados, né, em que o pontapé inicial se dá mediante representação. Ou seja, além daquela notificação que é feita lá a respeito daquele fato, a vítima tem que falar, eu tenho interesse em representar Beltrano.
tá? Não basta o Ministério Público ter interesse no processamento daquilo. A vítima, ou seu representante legal, etc., tem que representar, tá? A representação, via de regra, nada mais se difere, não se difere, na verdade, do que uma notícia crime. Só que para alguns determinados tipos penais, tá? E o objetivo é desencadeamento da ação penal, né? Esse que é o objetivo. Não confunda essa representação com a denúncia. Essa representação antecede a denúncia. Então, eu fui vítima do estelionato, né? Vou lá, faço o boletim de ocorrência. Eles começam a investigar um pouco. E eu digo, não, eu tenho interesse em representar. Eu não estou só notificando o fato. Eu não estou só informando a autoridade policial acerca desse fato. Eu quero representar. E aí eu tenho duas opções. Eu posso fazer uma peça, né? Eu faço uma peça como se fosse uma peça narrando tudo que aconteceu, com mais detalhes, que tem interesse em representar, que é bem parecida com uma notícia crime, né? Dirijo a autoridade investigativa, que pode ser tanto o Ministério Público como a autoridade policial. E aí há aquela investigação mais aprofundada e tal, mas com o meu interesse na representação. Eu manifesto expressamente o interesse na representação. No final de tudo isso, tem-se o normal, o relatório da autoridade policial e o encaminhamento para o Ministério Público. É possível que não haja um inquérito, em alguns casos. É possível que só com a representação o Ministério Público entenda possível oferecimento de uma denúncia. Tá? Então, existem alguns casos em que não há necessidade de um inquérito policial. A gente já sabe que o inquérito policial ele não é obrigatório. Nesses casos, é possível que eu faça minha representação tão detalhada, que o Ministério Público chegue à conclusão, puxa, não há necessidade de um procedimento investigativo mais, né? Aqui ele já narrou tudo. Então, o que eu faço? Vou oferecer a denúncia, porque ele manifestou o interesse em representar. Então, alguns tipos penais somente serão processados, somente haverá uma denúncia, uma queixa, tá? Com a representação. Queixa não, queixa é só para ações penais privadas. Então, só haverá uma denúncia nas ações penais públicas condicionadas quando houver representação. Em algumas modalidades, principalmente de crimes, tá? No qual há o envolvimento de presidente da República, essa representação deve ser feita pelo ministro da Justiça, tá? Então, só para vocês saberem. Bom, feita essa parte das ações penais públicas condicionadas, outra espécie de crime também exige uma condição específica. Em crimes falimentares, tá? Crimes falimentares, Lei 11.101 de 2005, é necessária sentença declaratória lá do juízo da falência. Tá? Então, crimes falimentares, previsto em lei específica, é necessário para o oferecimento de uma denúncia de uma queixa que haja o quê? A sentença proferida no juízo falimentar. Além disso, no tipo de crime de induzimento a erro essencial, ocultação de impedimento ao casamento, eu acho esse delito ótimo. Nunca vi. É uma vergonha, né? Gente, que péssimo. Crime de induzimento a erro essencial, ocultação de impedimento ao casamento. Enfim, acho esse tipo de crime o ó do borogodó. Mas, enfim. Nesse tipo de crime, para que haja oferecimento de uma denúncia de uma queixa, é necessário o quê? A sentença de anulação do casamento transitado no juízo civil. Tá? Então, é necessário para o início da persecução penal que haja o quê? A sentença anulatória do casamento, proferida lá no juízo civil. Tá? Então, não vai ser o juízo penal que vai anular a sentença. Até porque a sentença de casamento. O objetivo do juízo criminal, nesse caso, é a descoberta do crime de induzimento a erro essencial, né, do casamento. Então, para que isso ocorra, é necessário uma sentença de anulação do casamento proferido no juízo civil. Tá? Além disso,
Em crimes contra a honra, injúria, difamação, calúnia, etc. Nesses tipos de crime, é necessário uma audiência de conciliação. Vamos falar reconciliação, mas audiência de conciliação é a mesma coisa, tá? O que é isso? Quando a gente for estudar o procedimento do juizado especial criminal, a gente vai ver que o procedimento ele vai se dividir em duas fases, tá? Existe a fase pré-processual e uma fase processual. Nessa fase pré-processual, que seria uma fase preparatória, existe a audiência de conciliação, antes mesmo, tá, do início da persecução penal. Então, antes lá do início da persecução penal, para que haja o processamento dela, eu preciso ter essa audiência de conciliação, tá? Sendo infrutífera uma audiência de conciliação, aí sim eu posso demandar no prosseguimento da ação penal. Também, em crimes contra a ordem tributária, lógico, é necessária representação fiscal, né? Inclusive para saber a espécie de lançamento do tributo. Se eu estou falando aqui um crime contra a ordem tributária, eu preciso que o fisco me diga que houve um delito da ordem tributária, né? Aí não confundam isso com aquilo que muito se falou a respeito da extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo, tá? Aqui estou falando de desencadeamento da persecução penal, da ação penal, melhor dizendo. O desencadeamento da ação penal. Para que haja oferecimento de uma denúncia de um crime tributário, eu preciso de representação fiscal. Tudo bem, as instâncias, elas não se confundem? Não. Mas para que exista um delito tributário, o que eu preciso? Saber qual foi o tributo, tá? Embora eu não exija o exaurimento da seara administrativa. Isso aqui é bem chato, tá? Eu não preciso que a seara administrativa se exaura. Não preciso do trânsito em julgado da seara administrativa para que eu inicie a ação penal. Porém, eu preciso saber qual foi o meu tributo. Preciso do lançamento tributário, tá? E lógico, né? Eu preciso que o agente entre em território nacional. Eu não tenho, vamos voltar lá no início do ano, em que a gente aprendeu lei processual no espaço. O que a gente viu? Que a lei processual penal se aplica em território nacional. A lei processual penal não vai se aplicar, portanto, no Paraguai, na Argentina, em Portugal. Não vai se aplicar. Então, eu preciso que o agente entre em território nacional para que eu aplique o processo penal, né? E nos casos de presidente e governador, eu preciso de autorização do legislativo para instauração de processo, tá? Isso nos crimes comuns, são os crimes de responsabilidade, que a gente já sabe que o processamento se dá dentro de um órgão do legislativo, tá? Então, em casos de crimes cometidos contra o presidente e governador, né? Em crimes cometidos por presidente ou governador, eu preciso de autorização do legislativo para o início da ação penal nos crimes comuns, tá? Beleza. Satisfiz todos esses requisitos, todas essas condições. Então, eu tenho lá, eu tentei, quando eu fui oferecer a minha denúncia ou minha queixa, eu vi se tinha tipicidade aparente, eu vi se tinha punibilidade concreta, eu vi se tinha justa causa, eu vi se tinha legitimidade, se tinha as condições gerais e específicas da ação penal, e ofereci minha denúncia ou minha queixa. Queixa para ações penais privadas, denúncias para ações penais públicas. Feito isso, qual é a próxima etapa? Juízo de admissibilidade. Então, o primeiro ponto, o juiz vai analisar. Puxa, ele satisfez aqueles requisitos? Porque antes, quem estava fazendo essa análise era quem estava oferecendo, o Ministério Público ou o ofendido. Mas o juiz, ele tem que analisar se eles, de fato, atenderam esses requisitos. Então, se a peça inaugural realmente tem justa causa, punibilidade concreta, tipicidade aparente, condições e pressupostos processuais e legitimidade de parte. E as condições específicas, né? Então, o juiz também tem que analisar isso.
É importante a gente entender que se houvesse o juiz de garantias, essa seria a última fase do juiz de garantias atuando, tá? Então, quando houver a vigência do juiz de garantias, sim, o juiz de garantias irá atuar na fase pré-processual, naquela fase de inquérito, enfim, e vai encerrar o seu papel com a admissibilidade da acusação, tá? Enquanto não temos, né, quem vai fazer isso é um juiz só. Se há hipótese de prevenção, porque ele já atua no inquérito, a gente já sabe que ele vai se vincular, né? Então, existe todas aquelas questões relacionadas à competência e prevenção que a gente trabalhou no bimestre passado, tá? Então, este é o cenário que temos agora. O juiz prevento ou que está iniciando agora no processo é quem vai cuidar da admissibilidade da acusação. Então, oferecida a denúncia à queixa, incumbe-se ao magistrado, visando o recebimento da denúncia ou queixa, a análise das condições e demais requisitos para instauração do processo. Porque, gente, é a partir desse momento que o cara vira réu. Se antes ele era indiciado, agora ele virou réu, de verdade. Então, ele tem todo aquele mártire de estar sendo objetivamente, materialmente processado, tá? Então, aqui ele virou réu, ele não é mais nem investigado. Aqui ele é réu, tá? Se eu recebo a denúncia, o cara virou réu. Nessa análise, tá? Nessa análise, o juiz que vai fazer o seguinte. Via de regra, na prática, regra geral, isso é entendimento dos tribunais superiores, via de regra, o juiz vai receber a denúncia. Só não irá receber quando for inética. Ou seja, quando não atender aos requisitos formais. Hipótese do artigo 41. Quando faltar pressuposto processual ou condições da ação. Aquilo que a gente já viu. E quando faltar justa causa para exercício da ação penal. Ou seja, indícios probatórios suficientes de autoria e materialidade. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Gente, no que tange a uma denúncia inética, a gente precisa atender aos requisitos formais. Precisa ter descrição dos fatos objetivamente, precisa ter tudo isso. A gente vai trabalhar melhor o artigo 395 nas aulas seguintes, tá? Mas quando a gente for fazer uma linha do tempo, daí eu vou traçar certinho tudo que diz ao artigo 395. Embora a gente já tenha conversado um pouco, a gente vai conversar mais especificamente, em especial no que tange a diferença de justa causa e inépcia, são coisas bem diferentes, tá? A gente vai trabalhar especificamente mais sobre isso. Agora, em termos gerais da ação processual penal, depois a gente vai esmiuçá-la, tá? Então, essa decisão que inaugura o processo não tem recurso, veja só. Ou seja, a decisão que recebe a minha denúncia ou queixa não tem recurso. Mas, professora, e se de fato não existia justa causa? Se de fato não havia justa causa, se de fato não há indício de autoria ou materialidade, a ação penal vai ser iniciada? Eu não tenho recurso? Veja, você não tem um recurso próprio. Mas você pode sim entrar com habeas corpus visando o trancamento da ação penal. É difícil de conseguir, mas é possível, tá? É difícil de conseguir, porém possível. Então, se faltou algum pressuposto, alguma condição, faltou justa causa, eu posso entrar com habeas corpus e trancar a ação penal. Ou seja, deixa a ação penal estanque. A ação penal nunca mais igual daquele jeito vai ser iniciada, tá? Bom, além disso, veja que contraditório, tá? Da decisão que recebe eu não tenho recurso, mas da decisão que rejeita eu tenho recurso. Então, ou seja, o Ministério Público pode entrar com recurso em sentido estrito da decisão que rejeitou a denúncia. Da mesma forma que a queixa, o ofendido, pode entrar com recurso em sentido estrito da decisão que rejeita
a queixa. É um recurso propriamente da acusação, logicamente, porque é a decisão que rejeita a inicial acusatória. Tá? Beleza, gente? Próxima aula, classificação das ações penais. Grande beijo para vocês. Até mais.